Você vende mentorias ou serviços de ticket alto e escalar as vendas tem sido um problema para você? Se esse é o seu caso, hoje eu vou te mostrar como que um dos meus clientes fatura mais de 8 milhões de reais por mês vendendo mentorias e masterminds caros e o melhor, sem depender de tráfego pago. Eu vou te mostrar o exato passo a passo que ele usa para de fato poder ter esse resultado. Então, se é de seu interesse, já clica aqui no botão de curtir, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai mudar a sua realidade. Bom, você tentou de tudo, né? Já tentou produzir conteúdo, já tentou usar todos os funis possíveis que existem, webinários, sessões estratégicas, social selling, iscas, enfim. E no final, por mais que talvez você tenha tido algum tipo de resultado com alguma estratégia ou outra, o que acontece é que hoje você estagnou. E o problema é que as únicas duas formas que existiam até então, ou pelo menos que eram conhecidas, para você poder crescer negócios de mentoria, eram ou tráfego pago ou uma audiência orgânica que você construiu. Essas são as únicas duas fontes de tráfego que você poderia ter para levar as pessoas para algum tipo de funil e aí, nesse funil, fazer as suas vendas de mentoria. Agora, o problema é que o tráfego pago está cada vez mais caro e cada vez menos pessoas estão tendo resultado com ele e a audiência orgânica está cada vez mais difícil de ser construída. Isso porque as mudanças frequentes de algoritmo e também a concorrência absurda nas redes sociais pela atenção tem sido um grande desafio. E aí, o que acontece é que você tem trago cada vez menos pessoas para o seu funil e as taxas de conversão ao longo do seu funil têm sido cada vez menores, porque o mercado está cada vez mais cético, as pessoas não estão comprando como elas compravam antes e o dinheiro parece que está mais curto. E é nesse momento em que você se sente desesperado, porque você fala assim, caramba, tudo aquilo que eu fazia no passado parece não funcionar tão bem como funcionava antes, e talvez a única saída que você enxerga hoje é fazer mais daquilo que está sendo feito, ou seja, investir mais em tráfego pago, produzir mais conteúdo, só que até quando você consegue fazer isso? Quantos rios você precisa postar por dia a mais para tornar a máquina sustentável? Quanto a mais você está disposto a investir em tráfego para aumentar o faturamento, mas só para ver as suas margens de lucro se deteriorarem? Bom, se você está querendo um caminho diferente, definitivo, para nunca mais ter um problema de vendas e de margem na sua empresa, a trilha das vendas de mentorias e produtos caros. Funciona mais ou menos assim. Esse player que entrega esse resultado é o José Neto, do Acelerador Médico. Ele é um dos nossos clientes, com apenas 4 pessoas no time de vendas. Só em janeiro de 2006 ele entregou 8 milhões de reais. Em fevereiro ele entregou 12 e normalmente ele entrega todos os meses pelo menos 5 milhões de reais por mês. E sim, ele não só produz conteúdo, como também investe em tráfego pago, mas ele não depende desses canais para poder escalar. Sendo sincero, grande parte desse faturamento, eu diria que em torno de 85% não vem de nenhuma dessas duas fontes, nem do conteúdo, nem do tráfego pago. Luca, como assim? Então qual é esse segredo mirabolante? Olha, não tem segredo. Basicamente a tríade, ela depende de time comercial, ou seja, vendedores com a mentalidade ativa de não depender de leads do tráfego para poder vender ou da rede social. Segundo, a gente tem que ter um processo sistemático de pegar indicações dos nossos clientes e não aquele boca a boca passivo que ora acontece, ora não. Existe um processo comercial sistemático que previsivelmente pega indicações, ou seja, novos leads e transforma essas indicações em oportunidades de venda, calls de venda e calls de venda em contratos fechados. E por fim, a última etapa da tríade são as prospecções, ou seja, não adianta só pegar as indicações e achar que as indicações vão naturalmente virarem reuniões de venda. Você precisa prospectar essas indicações que foram te passadas e transformá-las em oportunidade de venda. Então, quando você tem essa tríade, time comercial, gerar leads através de indicações e prospectar essas indicações para transformá-las em reuniões de venda, o que você tem é um canhão de receita à sua disposição e que não depende de nada que não seja você e o seu próprio time. Isso te dá muito mais controle e precisidade na sua operação, porque agora você vai ter um funil comercial em que você vai saber exatamente quantas indicações você está pegando, dessas, quantos que de fato te respondem, quantas são qualificadas, quantos que agendam a reunião, quantos realizam a reunião, quantos fazem vendas e quantas vendas saem dessas reuniões. Você tem um funil que te mostra exatamente o que você precisa fazer em termos de volume de atividade comercial, prospecções, indicações que você pega, para poder de fato ter a quantidade de vendas que você quer no final do mês. E você consegue ter isso sem depender de Facebook, de Instagram, de rede social, de conteúdo orgânico e de nada que não está no seu controle. Olha, e essa estratégia não funciona só pro Neto não, tá? Eu te diria que hoje o maior ecossistema de mentorias do Brasil, que é a MLS, a Mentor League Society, que inclusive o Neto faz parte, hoje os mais de 170 clubes que fazem parte desse movimento e que vendem mentorias, eles utilizam exatamente essa estratégia para poder tracionar grande parte da sua receita. Então, se você está parado no tempo e comendo mosca, eu te recomendo olhar para isso quanto antes e colocar isso para rodar. Isso pode ser a diferença entre a sua empresa continuar prosperando ou, literalmente, a falência. Acredita em mim, eu conheço vários players que estão saindo do jogo por não ter descoberto o poder dessa tríade antes. E se você quiser ter ajuda para poder implementar isso no seu negócio, basta clicar no link abaixo que eu vou te mostrar como que eu e a XLEVE, a minha empresa, a gente pode implementar não só esse processo e esse sistema, mas também a cultura de vendas ativas dentro do seu negócio, para que você possa ter vendedores protagonistas que geram a própria demanda e conseguem converter essa demanda em oportunidade de venda e em contratos fechados para o seu negócio. Chegou a hora de ter vendas mais previsíveis e lucratividade garantida dentro do seu negócio. É por isso que eu te convido a clicar no botão abaixo e vir bater um papo com a gente. Fechado? Grande abraço, eu te vejo em breve.